A oração é uma prática comum em todo mundo, mas muitas vezes podem surgir dúvidas tais como: será que Deus ouviu a minha oração? Quanto tempo eu devo orar? Como eu devo orar? Qual é o propósito da oração? Às vezes corremos o risco de orar de forma automática, sem realmente estarmos conectados com Deus e sem entender o propósito desse ato. É por isso que hoje eu quero compartilhar com vocês algumas reflexões a respeito desse tema e explorar diferentes perspectivas para o nosso crescimento espiritual. Bora lá? Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Karen, eu espero que vocês estejam bem. E hoje eu quero compartilhar com vocês algo que Deus está falando comigo há alguns dias, que é a respeito de oração. Deus tem me despertado muito a esse respeito, sobre como orar, sobre interceder pelas pessoas que estão à minha volta e também para aquelas que eu não conheço, mas Deus tem me despertado muito para essa área. E foi buscando algumas informações a respeito desse tema que eu tive contato com 3 obras que foram impactantes na minha vida. Cada uma dessas obras trazem consigo um olhar único a respeito desse tema. Um trata-se de um filme inspiracional, o outro trata-se de um livro teológico e, por fim, um documentário vivencial. Eu gostaria de começar primeiro pela obra inspiracional, que é um filme cristão, O Quarto de Guerra. Nele trata a respeito do poder da oração, como que ela pode transformar vidas e relacionamentos à nossa volta. O filme conta a história de Elizabeth, uma corretora de imóveis bem-sucedida, mas que enfrenta crises no seu casamento. Seu marido é distante e enfrenta tentações que ameaçam a sua família. Tudo começa a mudar quando ela conhece Clara, uma senhora idosa, que começa a ensiná-la como que ela pode enfrentar as suas batalhas por meio da oração e não por meio dos seus sentimentos e discussões. Clara apresenta a ideia do quarto de guerra para Elizabeth, que seria um espaço dedicado à intercessão e uma busca por Deus. Inspirada, Elizabeth começa a orar fervorosamente e aos poucos ela começa a perceber as mudanças no seu marido e na sua casa. O filme nos lembra que a oração é uma arma poderosa e que nós podemos lutar essas batalhas no nosso secreto com Deus. Um espaço dedicado para esse momento só seu e Deus é uma estratégia incrível, porque você tira todas as distrações e você também pode listar alguns motivos pelos quais você deve orar e também você pode listar os motivos pelos quais você já recebeu uma resposta e você pode agradecer a Deus pelos feitos que Ele já tem feito na sua vida. Esse filme me despertou ainda mais a importância de dedicar tempo em oração e intercessão pelos nossos familiares, pelas pessoas que estão à nossa volta, por causas, que estão aí no mundo que precisa da nossa intercessão. Então esse filme foi muito inspiracional nesse sentido. Me fez lembrar que muitas vezes é necessário que você vá para o seu secreto, ali no lugar onde ninguém vai ver, e interceder fervorosamente por uma causa ou por uma pessoa. Se o filme Quarto de Guerra é uma obra inspiracional, esse livro aqui, sem dúvida, é a obra mais completa a respeito de oração. Tim Keller dispensa comentários, é um excelente autor e ele consegue combinar nesse livro a abordagem teológica, a abordagem prática e a tradição cristã. Ele nos mostra que oração não é apenas falar com Deus, mas estar em sua presença e principalmente conhecê-lo, porque a oração nada mais é do que você conversar com Deus. E quando você conversa com uma pessoa, mais você conhece dessa pessoa. Então a oração ela tem que ter como um dos principais objetivos aumentar o nosso conhecimento em relação a Deus, mais intimidade com Deus. E neste livro, Tim Keller explora o ensinamento de 3 grandes mestres do cristianismo. Tim Keller nos mostra como Calvino aborda a oração de uma forma teológica, trazendo as doutrinas a respeito de Deus, do pecado, do evangelho, da salvação. Ele nos traz também os ensinamentos de Lutero, que é o ensinamento mais prático, pois a forma como Lutero explicou a oração foi por meio de uma carta que ele escreveu para alguém que tinha dúvidas sobre como orar da maneira correta. E por fim, os ensinamentos de Agostinho, que traz uma perspectiva mais enfatizada nas motivações do coração. Alguns pontos desse livro que ele nos traz que eu considero muito importante, o primeiro deles é sobre ter a Bíblia como base das nossas orações. Ele nos mostra a importância de meditar na palavra e tornar a palavra uma forma de orar a Deus. Se você quiser começar a orar a palavra, você pode começar pelos salmos, que nada mais são do que orações, louvores a Deus. Você pode literalmente falá-los nas suas orações ou parafraseá-los, porque eu tenho certeza que à medida que você dedicar mais tempo lendo os salmos e orando os salmos, a sua vida de oração, a sua intimidade com Deus, ela será transformada. Outro ponto importante que ele aborda é a importância do louvor nesses momentos de oração, porque de certa forma o louvor ele vem antes da oração, do pedido de dar-nos o pão de cada dia. Então, antes de pedirmos, antes de suplicarmos, é muito importante que dediquemos mais tempos em louvores a Deus.
E sobre esse ponto, eu quero ler para vocês uma experiência que uma pessoa da igreja dele teve ao receber esses ensinamentos. Uma mulher da minha congregação levou isso a sério e cerca de 2 semanas mais tarde, relatou a diferença que a sugestão fizera. Antes, disse ela, eu corria logo para a minha lista de oração e quanto mais repassava todos os problemas e necessidades, mais ansiosa e sobrecarregada eu ficava. Agora comecei a dedicar mais tempo em pensar o quanto Deus é bom e sábio e quantas orações minhas Ele respondeu no passado. E quando chego às minhas necessidades, descubro que posso deixá-las em suas mãos e sinto o fardo saindo dos meus ombros, em vez de permanecer neles. Esse testemunho mostra claro que quanto mais nós louvarmos e agradecermos a Deus sobre o que Ele já fez, mais nosso coração se torna grato por quem Deus é. E quando nós chegamos aos momentos dos nossos pedidos, nós temos total confiança de que Ele já respondeu todas as coisas, já cuidou de todas as coisas. Ele nos mostra como as petições e as súplicas, elas são importantes. E traz um equilíbrio a respeito disso, porque quando nós oramos por uma causa, quando nós oramos, nós intercedemos por alguma situação, assim como foi no filme, o Quarto de Guerra, quando nós intercedemos por algo, nós estamos pedindo, Deus, vem aqui, resolva essa situação. Mas o ponto de equilíbrio está em entender que apesar das nossas súplicas e das nossas orações, nós temos fé. Nós reconhecemos que a vontade do Senhor, ela é melhor em todas as coisas. Então nós intercedemos, mas nós reconhecemos que o poder de Deus e que a vontade de Deus, ela é melhor do que tudo. Esse ponto de equilíbrio que ele traz nesse livro, nos traz uma compreensão dos propósitos divinos. Outro ponto extremamente importante que eu observei na leitura desse livro e que eu vejo poucas pessoas falando é sobre nos arrependermos dos nossos pecados. Sabe, no momento de oração, assim como é no Pai Nosso, nós devemos falar com Deus para Ele perdoar os nossos pecados. Deus, nos perdoa, assim como nós estamos perdoando a quem nos tem ofendido. Então isso é uma confissão de pecados. Então na oração também é um momento de você olhar para dentro de você, entender as suas falhas, aquilo que você fez ali ao longo do seu dia e pedir perdão por essas falhas. E eu quero trazer para vocês uma citação que ele fala aqui no livro, que eu acho muito interessante sobre refletirmos como o pecado pode nos influenciar e como nós devemos ter uma ótica diferente ao nos arrependermos. Como posso tratar Jesus assim? Aquele que morreu a fim de que eu nunca fosse punido. É assim que eu trato aquele que me trouxe a esse estado de ser amado incondicionalmente? É assim que eu trato depois de tudo que ele fez? Fracassarei em perdoar quando ele morreu para me perdoar? Ficarei ansioso por perder dinheiro quando ele se entregou para ser a minha segurança e riqueza verdadeira? Alimentarei o meu orgulho quando ele se esvaziou da própria glória para me salvar? É esse momento, sabe, de confissão de pecado que você olha não somente para você, somente no medo, sabe, eu não posso pecar, eu preciso me arrepender porque Deus vai me punir, sabe? Não, é olhar para Cristo e entender que tudo aquilo que Ele fez não se compara com essa prática de pecado, que Ele já morreu por essa prática, por esse pecado que tem te afastado de Deus, que tem alimentado a sua mente. Então é nesse momento, quando você está em oração, que você para por um pequeno momento e começa a refletir o que eu fiz hoje durante o dia que não agradou a Deus e como que eu posso, sabe, não perdoar uma pessoa, por exemplo, quando Ele já me perdoou. Então é a partir dessas reflexões que nós conseguimos entender a dimensão da obra de Deus e começamos a ajustar os nossos pensamentos, as nossas atitudes para que possamos corresponder de fato a tudo que Deus fez por nós. Eu achei muito enriquecedor esses 4 pontos que Tim Keller aborda nesse livro. Na realidade, esse livro ele é bem completo, Como eu falei com vocês, ele tem um acervo teológico muito incrível, tem muitas notas de rodapé que podem trazer um conhecimento mais profundo, mas eu quis destacar esse ponto porque eu vejo pouco, sendo falado a respeito disso, e é muito importante que no nosso momento de comunhão com Deus, no secreto, na nossa oração, possamos entender que é importante nós louvarmos a Deus, que é importante nós confessarmos os nossos pecados, que é importante nós intercedermos, entendermos que não é só falar, mas estar na presença dEle para poder conhecê-lo, conversar com Ele. Então isso é muito importante. Eu aconselho demais a leitura desse livro. E por fim, mas não menos importante, o documentário Fé Não Fingida. Gente, sinceramente, esse documentário ele é sensacional. Vocês precisam assistir. Palmas, 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 palmas.
Esse documentário foi produzido pelo canal Poder de Deus e ele conta a história de mulheres do sertão nordestino, mulheres simples, com situações simples, como que elas são fervorosas em oração, como que elas são intensas em oração, como que elas buscam a Deus e intercedem por situações financeiras, familiares, por causas que são muitas vezes desconhecidas. Essas mulheres estão longe dos holofotes, estão longe das mídias, mas são mulheres que se dedicam um tempo primordial da vida dela para poder orar e interceder. Sabe, quantas mulheres nós conhecemos que muitas vezes não estão nas mídias, não estão nos grandes podcasts, elas não estão nos grandes lugares, nas megas igrejas, mas são pessoas que estão ali com seus joelhos dobrados, orando, intercedendo por nós, muitas vezes, sabe, por causas que elas nem conhecem, que talvez elas nem estão próximas, por pessoas que elas nem estão próximas, mas elas estão ali intercedendo. Eu aconselho demais a vocês assistirem esse documentário. O título do documentário traz referência a 2 Timóteo 1,5, onde Paulo elogia a fé verdadeira de Timóteo que ele herdou da sua avó. E aqui esse documentário traz a oração não como um conceito teológico, mas como um estilo de vida. Ele valoriza a simplicidade de uma fé autêntica, de uma fé constante, de uma fé fervorosa, uma fé não fingida. Muitas vezes invisível ao mundo, mas poderosa em Deus. E eu quero destacar aqui para vocês 4 pontos a respeito desse documentário que me impactaram muito. Primeiramente, é sobre ter uma oração sincera. Essas mulheres não veem a oração simplesmente como um pedido de socorro, mas como um diálogo com Deus, um relacionamento íntimo com Deus, de intensidade, de troca, de conversas, de intercessões. O poder da oração na construção de uma fé inabalável. Nós podemos perceber pelos testemunhos que são contados que mesmo com poucos recursos, essas mulheres confiam em Deus, que Ele pode suprir todas as necessidades. E claro, o impacto geracional mostra a transmissão da fé dentro da própria família. Esse é um tema central, mostra como os avós transferiram aos pais, que transferiram aos filhos, e a importância de construir, essa fé nesse ambiente familiar. E muito mais do que discursos religiosos, elas vivem a oração e a fé na prática. Elas nos mostram como a oração é o seu sustento diário. Último e 4º ponto, que eu até já disse anteriormente, são mulheres que estão longe dos holofotes, muitas vezes desconhecidas, mas que são muito conhecidas por Deus pela sua intensidade, pela sua constância na oração. Esse documentário me fez lembrar que a oração ela tem o seu lado teológico, ela tem o seu lado inspiracional, mas sobretudo ela tem que ter um lado prático nas nossas vidas. Ela precisa ser a base da nossa fé no dia a dia. E se você me perguntar qual foi a melhor obra, sabe, eu não vejo elas concorrentes entre si. Na realidade, eu vejo que elas se complementam e nos trazem ensinamentos enriquecedores. Tim Keller nos dá uma base teológica e uma prática equilibrada a respeito de oração. O documentário Fé Não Fingida nos mostra o impacto de uma oração sincera nas vidas simples e comuns. O filme Quarto de Guerra nos lembra de ter esse espaço de comunhão com Deus, de intercessão, e que ela é uma arma poderosa. Talvez você não consiga adquirir hoje esse livro do Tim Keller, mas eu te aconselho a começar pelo filme que está disponível na Netflix ou pelo documentário que está disponível aqui no YouTube, e eu vou deixar o link aqui para vocês assistirem, para vocês se inspirarem e buscarem a Deus, ter esse espaço onde vocês possam orar sem distrações, sem ninguém para poder te incomodar, que seja só você e Deus, que você possa interceder, dobrar os seus joelhos, crer que Deus ele está atuando em causas que talvez possam ser impossíveis. E se posteriormente você tiver a oportunidade, adquira esse livro, porque ele vai trazer de fato uma visão teológica que possa enriquecer a sua vida, o seu conhecimento, para você ter mais intimidade com Deus. E acima de tudo, intensifique as suas orações, sabe? Ore pela sua família, não pense que é uma causa perdida. Interceda pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos. Interceda pela sua casa, pelas suas finanças, pelos seus pais. Interceda pelos seus amigos, sabe? Ligue para o seu amigo e pergunte: olha, eu quero orar por você, qual é a causa que você está lutando? Anote essa causa, ore por essa causa todos os dias, sabe? Seja intercessores, dê a mão à causa das pessoas, elas precisam de apoio nessas intercessões. Sabe, ao invés de levantarmos bandeiras ideológicas e políticas, antes de tudo, feche para dentro do seu quarto e ore pela sua nação, pela sua empresa, pelas autoridades, interceda em favor de causas que você considera importantes, sabe?
Tente discernir pelo Espírito, pela palavra, para onde Deus está te levando, para onde Deus quer te levar em oração, para você interceder. Não deixe para depois, porque de joelhos o cristão vê mais longe. Então é isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha te edificado, e se te edificou, que você possa compartilhar com outras pessoas, para que elas possam ser edificadas também, e que você não deixe para depois esse seu momento de oração. Reserve um tempinho para você orar, para você ter comunhão com Deus, e que você possa ser abençoado na prática da palavra. E até mais.